Voltando aqui com mais características desse sistema operacional Linux, agora um termo muito interessante, o termo GUI. O que significa o termo GUI, muito vinculado a provas em relação ao sistema operacional Linux? Vamos lá. GUI significa interface gráfica do usuário. Professor, o que é uma interface gráfica? Vamos observar o seguinte. Por padrão, como aprendemos em aulas anteriores, para utilizar o Linux, é muito comum as provas de concurso indicarem o uso de comandos de texto, de comandos textuais. Lembra comigo das aulas anteriores, por exemplo, o ls, que serve para listar o conteúdo de um diretório ou o conteúdo de uma pasta? Isso é um comando textual que nós usamos lá na linha de comando. Lá naquele tipo de interface que não é uma interface gráfica, que é uma interface via linha de comandos textuais. Então, é comum a gente imaginar a utilização do sistema operacional Linux para efeitos de provas de concurso, é claro, utilizando comandos de texto. Isso é importante estudar. Mas também é importante saber que dentro do Linux nós podemos utilizar esse sistema operacional mediante interface gráfica. Isso significa que tu pode sim utilizar o Linux com janelas, com ícones, com atalhos, com itens como arrastar um arquivo, tudo isso que normalmente se faz lá no sistema operacional Windows, aqui dentro do Linux também é possível através do que nós chamamos de interface gráfica do usuário, que é uma interface que tem janelas, que tem barras de tarefas, barras de ferramentas, que tem ícones e facilitam a utilização do sistema operacional Linux para o usuário comum, aquele que desconhece esses comandos textuais. Portanto, sim, é possível usar o Linux através de interface gráfica, como é o caso do Windows. E essas interfaces gráficas recebem o nome de GUI, que significa justamente interface gráfica com o usuário. Agora, se tu me perguntar, professor, me dá exemplos de interfaces gráficas utilizados nas distribuições do Linux. Bem, existem então vários ambientes gráficos, várias interfaces gráficas que foram desenvolvidas para trabalhar especificamente com distribuições Linux, como por exemplo o ambiente gráfico KDE, ou ainda o ambiente gráfico GNOME. Tanto o KDE quanto o GNOME são conhecidos como ambientes gráficos que possuem recursos como janelas, barras de ferramentas, barras de tarefas e menus que deixam o uso do Linux muito mais fácil para o usuário comum. Então, se uma prova indicar exemplos de ambientes gráficos utilizados no sistema operacional Linux, nós podemos dar dois exemplos bem clássicos e que aparecem nas provas. O ambiente gráfico KDE, e aí tu está visualizando agora nessa imagem o ambiente gráfico KDE, que é justamente um ambiente com janelas, com recursos próprios e que facilitam a utilização do Linux com esses recursos gráficos, sem obrigação da necessidade de conhecer aqueles comandos textuais. Então, se a prova sugerir, KDE é um exemplo de ambiente gráfico para o sistema operacional Linux e que facilita a utilização do Linux pelo usuário comum, porque ele vai usar com janelas, com área de trabalho, vai ficar muito fácil utilizar esse sistema operacional. E o GNOME, que tu está visualizando agora nessa janelinha aberta aí no slide, o GNOME é um outro tipo de ambiente gráfico que também é utilizado em muitas distribuições Linux. Então, tanto o KDE quanto o GNOME são exemplos de ambientes gráficos que formam interface gráfica com o usuário, chamado de GUI, e que facilitam a utilização do Linux, desse sistema operacional, pelos usuários comuns. E tem muitas provas que justamente perguntam isso, exemplos de ambientes gráficos utilizados do Linux, e eu poderia dizer então como os exemplos mais proeminentes, aqueles mais famosos, tanto o GNOME quanto o KDE que tu visualiza aí nessa imagem. Ok, pessoal? Beleza, isso que eram exemplos de ambientes gráficos do Linux. Voltamos aí nas próximas aulas. Se gostou do nosso vídeo, tu já sabe, é importante, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!